Olá, hoje a gente vai falar sobre os grafos de cena e aí também sobre as game engines, né? Então, quando a gente vai fazer desenvolvimento de jogos, né, a gente, nos dias atuais, não usa mais trabalhar com computação gráfica diretamente, né, onde a gente vai criar todos os elementos de um jeito bem hard-coded, vamos dizer assim, né, onde do jeito raiz de fazer. O que a gente faz é utilizar ferramentas que nos ajudam a criar jogos mais facilmente, né? E essas ferramentas é o que a gente chama hoje de game engines. Então, ainda que várias pessoas usem game engines, né? Que sem mesmo saber programar, é muito fácil usar game engines. Crianças estão aprendendo a programar. De fato, pouca gente entende o que de verdade são game engines. Então, essa acaba sendo a base para a gente poder trabalhar com o desenvolvimento dos jogos. Então, é importante a gente entender a teoria por trás das game engines e é isso que a gente vai ver nessa aula hoje, então. Bom, então, quando a gente, nos primórdios da computação gráfica, tudo precisava ser feito à mão. Isso aí a gente está falando lá de anos 90, mais ou menos, né? Então a gente não tinha muitas ferramentas que nos ajudassem a desenvolver rapidamente, tá? E aí o desenvolvimento em computação gráfica, eu não estou nem falando só de jogos, né? Todo ele era feito usando o OpenGL, né? Então, na verdade, a gente tinha duas ferramentas que eram bibliotecas bem básicas, bem baixo nível, né, que era o OpenGL e o Direct3D. O Direct3D era oferecido, né, fornecido pela Microsoft, e o OpenGL foi proposto por um consórcio de instituições, né, de empresas e instituições. Basicamente, o que ambas ferramentas fazem, né, e o OpenGL é usado até hoje, é permitir com que a gente faça facilmente manipulação de matrizes, desenho de elementos bem básicos, né, como triângulos, polígonos, pontos, como é que a gente faz o traçado de uma linha, né, na tela, como é que a gente controla cores, texturas, né? E, então, basicamente, é assim, quando a gente vai falar em computação gráfica, né, a gente está falando numa tela. Uma tela de um computador, ela é composta por pixels, e eu fazer desenhos nessa tela implica em eu escolher que pixel vai estar desligado e que pixel vai estar ligado, ou ainda, né, se eu subir aí para o nível de cores, eu vou definir que cor cada pixel vai ter, né? Então, eu escolher que cor cada pixel vai ter, naturalmente depende de algoritmos, né? Então, lá na base de tudo, né, se eu quero traçar uma linha, eu preciso usar a equação da reta, partindo de um ponto inicial, e aí, né, eu tenho um vetor que me dá a direção, e eu vou ligando pontos um do lado do outro, até que eu tenho a aparência de uma reta. Se eu fizer três retas e fechar elas, eu tenho um triângulo, né? E se eu ligar todos os pontinhos dentro desse ângulo, eu tenho um triângulo pintado, né? Então, essa é a computação gráfica de base, que é, na verdade, super complicada da gente trabalhar, né? Então, basicamente, ainda que eu desenhe uma reta, ainda que eu desenhe um triângulo, eu quero poder fazer coisas com esses objetos que eu estou desenhando, como, por exemplo, mover elas de um ponto para o outro, aumentar o tamanho, né? Sei lá, girar. Então, essas são as coisas que a gente gosta de fazer com objetos, e quando eu quero ter alguma coisa animada, eu preciso fazer esse tipo de coisa. E aí, em computação gráfica, a gente aprende que a forma mais eficiente de se fazer isso é multiplicando os vértices que definem cada objeto por uma matriz, né, que a gente chama de matriz de transformação, ou ainda na linguagem hoje das engines gráficas, isso se chama transform. Então, na verdade, a gente fazer computação gráfica, né, consiste em a gente desenhar alguns elementos básicos e, basicamente,
fazer um conjunto de multiplicação de matrizes, né, para me permitir mostrar esse mesmo objeto em vários pontos da tela, né? Então, assim, eu estou fazendo uma super simplificação do que é computação gráfica. Então, ferramentas como o OpenGL são ferramentas que nos permitem fazer esse tipo de coisa. Porém, como eu disse há pouco, de uma forma muito, é, muito raiz, assim, né? Então, é muito baixo nível. E o que acontece é que quando eu vou aprender a usar o PGL, e todo mundo que vai trabalhar com desenvolvimento de jogos deveria aprender o PGL, primeiro ou depois, em algum momento, enfim, da vida, acaba sendo muito difícil a gente organizar cenas que são complexas, que são renderizadas, onde eu tenho sombra, onde eu tenho brilho, onde eu tenho parte de um objeto na frente do outro, né? E daí tem que gerar essa coisa da oclusão, onde eu quero colocar texturas nos meus objetos, onde eu quero que eles tenham diferentes materiais, que eles representem uma superfície rugosa, uma superfície brilhante, como se fosse prata, como se fosse ouro, como se fosse bronze. Enfim, tudo isso acaba dando um trabalho enorme. Bom, ainda quando a gente trabalha com o desenvolvimento de jogos, todo o tempo que a gente tem é um tempo muito precioso, né? Então, todo o tempo ele precisa ser economizado, né? O que que eu quero dizer com isso? Basicamente, uma animação, né, nada mais é do que eu exibir muitas imagens, uma levemente diferente da outra, encadeadas, de uma forma muito rápida. O nosso olho, a persistência da visão, né, ela é muito grande, ou seja, o nosso olho ele é muito ruim de perceber coisas, então ele é fácil de enganar. Todo mundo já viu é, aquelas coisas que às vezes tem letreiro na rua, né? Que é uma série de lâmpadas uma do lado da outra, e aí uma apaga, acende a próxima, aquela apaga, acende a outra. E aí parece que eu tenho uma lâmpadazinha que tá, uma luzinha que tá girando, né? Que tá correndo. Não é, é simplesmente uma lâmpada que apaga, outra que acende, uma que apaga, outra que acende, e a gente tem essa noção de movimento. A própria ideia de cinema, né? O que que é o cinema? É um conjunto de fotografias gravadas num filme, né? Então, antes do digital era exatamente assim. E aí, colocando 24 imagens diferentes por segundo, já é o suficiente para eu enganar um olho humano. A gente já acha que aquilo ali é o movimento, né? Então, 24 é o cinema, a gente trabalha com 30 quadros por segundo para televisão, e quando a gente vai trabalhar com jogos, a gente tem trabalhado com 60 quadros por segundo. Que ainda é muito pouco, né, se a gente for pensar em velocidade. Tudo porque o nosso olho é muito ruim, e essa é uma coisa boa, porque a gente consegue, para algumas coisas, né, a gente consegue fazer animação facilmente. Né? Bom, então o que acontece? Em um segundo, vamos pensar assim, em um segundo de animação, eu preciso gerar pelo menos 60 imagens diferentes. Só isso já é um montão. Mas eu preciso fazer outras coisas, né, no jogo. Eu preciso, nesses 60 segundos, tratar da parte da interação. Eu preciso, nesses mesmos 60 segundos, fazer uma IA, se eu tenho personagens que são autônomos. Se o meu jogo é um jogo em rede, eu preciso tratar toda a parte de comunicação em rede. Então, assim, os 60 segundos é para eu fazer tudo o que eu tenho que fazer. E eu não tenho como espichar o tempo. Então, quando a gente trabalha com jogos, a gente tem que tratar de economizar o que a gente pode. Então, eu preciso de código que seja muito eficiente. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma imagem, né, aqui a gente tem um exemplo, um monte de bolinha aqui. E aí eu quero renderizar isso para mostrar na tela. Mas a minha câmera está na posição dessa primeira bolinha aqui. E ela tem uma determinada abertura. Então, nessa minha cena, só vai aparecer essas três bolinhas que estão dentro desse cone de visão. Todas essas outras aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis bolinhas, elas sequer vão aparecer porque elas não estão dentro da minha área de visão. Né? Então, se eu sei que elas não vão aparecer, por que que eu vou renderizar elas? Só para gastar tempo. Mesma coisa. Se eu estou dentro de uma cena, tudo que está atrás de mim
eu não estou enxergando. Então, eu deveria poder eliminar isso que a gente chama do pipeline gráfico, né? E simplesmente nem levar em consideração. Então, o nosso objetivo aqui sempre é a gente economizar recurso, economizar tempo para usar em outras coisas. O OpenGL ele é capaz de fazer esse recorte aqui, né, e tirar todos aqueles polígonos que eu não preciso é, representar, ele tira do meu pipeline gráfico e com isso eu ganho tempo, né? Então isso é o que a gente chama de culling, né? Lá no nível dos polígonos. Então cada triângulo que está atrás do objeto, que está dentro do objeto, que eu não preciso mostrar naquela hora, eu não mostro, não mostro. Então isso é otimização. Mas para fazer tudo isso, eu preciso ter um conhecimento profundo de OpenGL, né? O que acaba me fazendo assim dando um gasto de tempo grande quando eu quero desenvolver alguma coisa diretamente em OpenGL. Bom, então, a partir disso, as pessoas começaram a desenvolver ferramentas que são de mais alto nível, né? Que estão em cima do OpenGL e que vão me ajudar a organizar a minha cena tal que as coisas possam, eu possa trabalhar de uma forma mais eficiente. Então, uma coisa bem importante em computação gráfica é a gente compor um grafo de cena, né? Então, o que que é um grafo de cena? Basicamente, é uma árvore, né, onde eu tenho porções do meu cenário. Então, aqui a gente tem dois exemplos, né? Nesse exemplo de cima, eu tenho um personagem, eu tenho uma casa, que é um outro nó, eu tenho um outro personagem. Aqui eu tenho dois personagens em uma moto, não pensar que os dois vão estar sentados na moto. Aqui eu tenho um cenário. Nesse gráfico que a gente está olhando aqui embaixo, né, o que que a gente tem? Eu começo com um nó onde eu tenho o meu mundo. Então, tudo que eu tenho em termos de cena está representado nesse nó, né? Então ali eu tenho a minha cena toda. Mas o que que é composto o meu mundo? Ele é composto por um inimigo, né? Então, esse inimigo, ele tem uma arma e ele tem um corpo, certo? Todas essas duas coisas é o que compõe o inimigo. Eu tenho nesse meu mundo um carro. Esse carro, ele tem a carroceria, ele tem rodas e dentro dele ele tem um inimigo também, que está dirigindo o carro. Esse inimigo, ele vai de novo ter uma arma e vai ter um corpo, né? Eu tenho no meu mundo também uma casa, né? E essa casa, ela tem portas e ela tem paredes. Bom, então, como é que funciona esse grafo de cena? Basicamente, o que ele faz é, cada um desses objetos dessa parte bem, desse nível bem de baixo, ele é representado por um conjunto de triângulos, né? Que é o que dá a forma dele. Mas eu tenho que saber onde é que eu vou desenhar esses triângulos o tempo inteiro. E isso, como eu tinha mencionado anteriormente, acontece através de multiplicação de matrizes, né? Então, quando eu tenho a minha arma, né? Em que posição da cena eu vou desenhar essa arma? Numa posição que é da arma onde ela está, multiplicado por uma matriz que vai indicar a posição desse inimigo aqui. Então, eu pego a arma, multiplico por essa matriz, multiplico por essa outra matriz e eu tenho a posição dela no mundo. Tá? Depois, quando eu tenho carro, eu tenho um inimigo lá dentro também, né? Então, onde é que eu vou desenhar a arma que está na mão desse segundo inimigo aqui? Eu multiplico a matriz que leva da arma para o inimigo, do inimigo para o carro, do carro para o mundo. Então, com isso, né, toda essa questão de multiplicação de matrizes, né, que é super complicado, acaba ficando transparente, né, para quem está para o desenvolvedor. Então, o que mais eu sei? Isso é uma hierarquia, né? Como é que eu faço para mover esse carro, para esse carro andar no mundo? Eu vou trocar valores na matriz que me diz, matriz de transformação que me diz qual é a posição desse carro. Então, cada vez que eu desenhar o carro mais para lá, todo mundo que está dentro dele, que está embaixo dele, vai junto. Com isso, ao mover o carro, eu movo todo mundo que está aqui, né? E assim vai, né? Então, com isso, isso simplifica demais. Então, isso é o que a gente chama de grafo de cena, e essa é a base da gente gerar uma cena
em computação gráfica, que basicamente, né, é trabalhar com essa ideia de hierarquia, né? Então, se eu pegar o corpo humano, por exemplo, né, eu tenho a minha mão, né? Se a minha mão é representada por uma hierarquia, então eu tenho a palma da mão, dali saem 5 dedos, cada dedo tem 3 falanges, né? De forma que se eu quero mexer só isso aqui, que é só a pontinha da falange, eu consigo. Mas essa é a parte mais de baixo da árvore. Se eu mexer a mão inteira, a minha falange vai junto, porque está presa numa hierarquia, né? Então ela vai. Se eu não usasse hierarquia, eu corria o risco de mexer a mão e o pedacinho do meu dedo ficar parado lá no meio de tudo, né? Então, o grafo de cena nos ajuda bastante com isso, simplifica demais a nossa vida, né? Um outro exemplo de grafo de cena é, a gente, então assim, a ideia dos grafos de cena, né, é permitir com que eu consiga mover objetos inteiros. Então ele trabalha com uma ideia de um sistema de coordenadas que é dinâmico. Então, se eu vou representar um tanque, por exemplo, né, esse tanque ele tem uma posição e uma orientação absoluta, né, em algum lugar. Aí, a parte de cima do meu tanque, ela pode girar. Então, o tanque pode estar parado e a parte de cima girar. Se o tanque anda, essa parte de cima tem que ir junto. Portanto, essa parte de cima é filho do tanque nessa hierarquia, né? E aí eu posso fazer as duas coisas. Giro uma ao passo que o tanque anda. Então, eu consigo combinar dois movimentos ao mesmo tempo. Aqui a gente vê um nível de detalhe de uma árvore, né? Então, tenho dois exemplos. Eu tenho o mundo e no meu mundo eu tenho 3 inimigos. Aí, todos eles são representados por um boneco, que pode ser exatamente igual um ao outro, mas cada um está numa posição diferente, certo? Bom, cada inimigo de fato é uma pessoa, onde uma pessoa é composta por uma cabeça, por um tronco, por braços, né? Então, um braço ele tem antebraço, braço e mão. A mão ela tem uma palma da mão e tem dedo. Eu tenho pernas na pessoa, cada perna tem a parte superior, a parte inferior e tem os pés. E aí, né, definido uma pessoa, eu posso dizer que um inimigo é uma pessoa. E é igual eu grudar essa árvore aqui e depois aqui e depois aqui também, né? Então, eu tenho um único objeto que é a pessoa e eu consigo replicar ele populando o mundo. Então, essa é a ideia de simplificação de base aqui, né, que eu queria deixar claro. Naturalmente, para quem já estudou computação gráfica, esses são conceitos que são mais fáceis de serem compreendidos, né? Bom, então, um dos primeiros grafos de cena que foram disponibilizados se chama Open Inventor, né? E o Open Inventor ele apareceu na década de 90 e foi criado por uma empresa que chama Silicon Graphics. Então, na década de 90, né, a gente não tinha placa gráfica, não era qualquer pessoa que conseguia fazer computação gráfica em casa no seu PC. Para a gente trabalhar com computação gráfica, a gente precisava de máquinas específicas, né? E a Silicon Graphics que era a empresa que fazia as melhores máquinas para computação gráfica. Todos os grandes estúdios de cinema em Hollywood usavam Silicon Graphics para fazer, para gerar os efeitos especiais em filmes, né? Filme de animação também era feito em Silicon Graphics, né? Mas essa era a década de 90, onde os recursos eram escassos. Então, o que aconteceu? A Silicon Graphics, né, entendendo a dificuldade que era fazer as coisas, fazer computação gráfica em baixo nível, e ela já tinha criado uma biblioteca para fazer computação gráfica que se chamava GL, e que foi depois a base para o OpenGL, a Silicon Graphics propôs uma ferramenta que chamava Open Inventor, né? Então, isso aí é da segunda metade dos anos 90. Então, aqui a gente tem um grafo de cena, né? Ou grafo de cena que representa esse personagem aqui em OpenGL. Bem tosco, né? Então, basicamente, o que que eu tenho? Um robô. Esse robô é composto por um corpo e uma cabeça. O corpo, ele é composto pelo desenho do corpo propriamente dito, e embaixo dele eu tenho a perna esquerda e a perna direita. Aí vai dizer, tá bom, mas eu tenho um monte de outras coisas aqui, então vamos entender elas.
Então, o corpo, primeiramente, ele é representado por um cilindro, né? Então, esse nó indica que eu tenho, que o Open Vent, que a máquina, né, vai ter que desenhar um cilindro. Eu aplico nesse cilindro um material, tá? E o material aqui se chama bronze, que é para que ele tenha uma cor de bronze. E aí eu tenho uma porção de parâmetros setados. E aí, antes disso, eu tenho uma matriz de transformação. Tá? Então, na prática, o que que vai acontecer? Eu vou pegar essa posição, esse corpo, né? Que é essa parte aqui que representa o meu corpo. Eu vou pintar ele de bronze e eu vou mover ele para uma posição determinada. Além do meu corpo, eu tenho a perna esquerda, eu falei, né? Então, existe uma transformação para representar a perna esquerda e existe o desenho de uma perna, que é composto pela parte superior da perna, né, o fêmur, né, uma matriz de transformação que indica que a parte de baixo da perna vai estar um pouco deslocada em relação ao fêmur, né, então eu tenho o fêmur, depois eu tenho a parte de baixo da perna e depois eu tenho o pé. Então, para isso é fêmur, uma matriz de transformação para empurrar esse pedaço da perna aqui para baixo, mais uma matriz de transformação e o pé. Então, essa matriz de transformação é para empurrar o pé para baixo também, certo? Então, eu tenho o pé esquerdo e eu tenho o pé direito. Como é que eu faço para desenhar um pé esquerdo? Basicamente, o sistema vai pegar essa matriz de transformação, vai multiplicar por essa, vai multiplicar por essa, vai, e é isso, e vai desenhar, certo? Bom, além do corpo, eu tenho do outro lado uma cabeça. Então, a cabeça está representada por uma esfera, está aplicada nela um material, né, que é silver, então prata, e tem uma matriz de transformação que move a cabeça para o lugar que eu quero, que é aqui. Então, para eu mover o meu robô, o que, que eu vou fazer? O robô inteirinho, eu aplico uma matriz de transformação no próprio robô, né? E aí eu vou movendo ele. Então, essa é a ideia. Eu quero mover só o pé, eu tenho que mexer nessa matriz de transformação aqui. Essa é a ideia. Como é que é a implementação disso? Então, aqui a gente enxerga como é que isso é implementado, tá? Basicamente, para construir esse robô, o que, que a gente faz? Primeiro, cria um cubo, tá? Então, aqui eu vou construir as partes da perna, né? Então, eu defino como um objeto do tipo cubo para representar a parte de baixo da perna, né? Não, o fêmur, desculpa, para representar o fêmur. Então, eu dou uma altura, uma largura, uma altura e uma profundidade, né? Então, é um cubo, para ele ficar compridinho, eu vou ter que definir os meus três eixos. Então, aqui eu estou colocando valores. Aí eu aplico uma matriz de transformação, que é que vai mover todo esse objeto para uma determinada posição, né? Então, essa matriz Calf Transformation é essa matriz que está aparecendo aqui, né? Então, no braço eu estou definindo a matriz. Depois eu crio um outro cubo que vai representar a parte de baixo da minha perna e depois um outro cubo para representar o meu pé. Veja que entre uma e a outra sempre tem uma matriz de transformação para indicar onde é que é o posicionamento de cada um dessas partes do corpo, né? Como é que a gente bota a, a perna toda junta, compõe a perna? Eu vou criar agora um grupo. Então, esse tipo de nó aqui, né, é o nó de agrupamento. Então, o que que a perna tem? Ela vai receber um cubo, que é esse primeiro da parte do fêmur, depois uma matriz de transformação, depois a parte de baixo da perna, depois outra matriz de transformação e depois o pé. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco elementos, que são exatamente esses cinco que a gente vê aqui. Né? Bom, então aqui eu estou mostrando o código para vocês, né? Porque era assim que se fazia na década de 90. Tá? Então, depois a gente vai entender o porquê disso. Tá. Então aqui a gente tem a continuação, né? E ali, primeiramente a gente criou a perna, agora eu vou criar o corpo. E eu não vou entrar no detalhe aqui, né? Porque a ideia é que vocês compreendam como é que a gente monta essa árvore aqui, certo? Bom, então essa é a ideia, tá?
Sim, a gente vai montando. Então, os materiais, né? Então, vê que para criar o corpo, a gente começa com uma matriz de transformação, que é essa aqui, Body Transform, né? Onde eu vou dizer que eu vou dar uma translação de 3 em Y. Aí depois eu defino o material. Lembra que o corpo era de bronze. Como é que eu crio o material de bronze? Ele é um tanto de iluminação ambiente em XYZ, um tanto de cor para iluminação difusa, um tanto de iluminação especular e mais um tanto de brilho. Então, assim, eu sei que isso aqui gera uma aparência de bronze. Eu posso mudar esses parâmetros, né? E se eu mexer nesses parâmetros, eu vou ter uma outra aparência que é diferente do bronze. E eu posso ficar brincando com isso a minha vida inteira e criando aparências diferentes, materiais diferentes que eu vou depois aplicar no meu objeto. Então aqui a gente criou o bronze, depois eu desenhei o cilindro, que vai ser meu corpo, né, um body cylinder, está representado aqui. Depois a gente compõe o corpo, né, adicionando como filhos aqui, né, uma matriz de transformação, o bronze, corpo, perna esquerda, perna direita, que eu já tinha criado lá na outra página. E assim a gente vai, né? Até montar o meu grafo de cena. Então, esse é um grafo de cena de base, né? E aí, se eu monto ele, eu posso pensar que depois tem um software que eu vou simplesmente dizer, desenha o meu objeto. E esse software vai ler esse grafo de cena e vai gerar uma cena toda otimizada, porque daí eu não tenho que me preocupar com isso. Como é que eu vou escolher que cunning eu vou fazer, que pedaço está na frente da câmera, que pedaço está atrás da câmera. Tudo isso é feito pelo meu software aí que vai ler o grafo de cena, que é o que hoje a gente chama de Game Engine, né? A gente chamava de engine gráfica lá no começo dos tempos. Bom, a gente viu ali os nós, né, que permitem a gente posicionar um objeto, que permitem atribuir ao objeto um material que vai nos dar uma textura ou uma aparência, né? Permite eu desenhar objetos, mas naturalmente, depois que eu aprendi a montar um grafo de cena, tem vários outros nós interessantes que foram propostos. Por exemplo, o nó agrupador, a gente viu, né? Tem nó ali que não tem aparência, ele só tem o objetivo de juntar pedaços para formar um novo objeto. Eu tenho nós que representam fonte de luz, se eu quiser posicionar a fonte de luz no ambiente. Eu tenho nós que representam câmera, que representam um modelo 3D, onde eu posso ler a posição dos vértices, eu posso ler objetos inteiros que eu criei com outra ferramenta. Enfim, tem uma porção deles, né? Tem outro que se chama billboard, que é onde eu tenho uma textura. Eu posso botar um sistema de partículas, né? Então eu crio um emissor de partículas. Eu tenho um outro nó que chama LOD, né, que é Level of Detail. Então, sei o que, eu posso criar um objeto que tem representado com diferentes níveis de resolução, né? Então, eu tenho, quando o objeto está bem longe, eu posso criar ele bem tosco, com poucos triângulos. Se ele está perto, porque eu mal vejo mesmo. Se esse objeto está perto da câmera, então eu quero ele bem detalhado. E se ele está a uma distância média, eu quero um detalhamento médio. Então, com isso, eu também ganho tempo de processamento, né? E eu tenho outros nós que a gente pode personalizar aqui. Então, aqui a gente tem um outro exemplo, né, do nó raiz, onde eu tenho preso nele 3 câmeras, uma câmera ortogonal, uma perspectiva e outra perspectiva também, né? Ou então a gente pode escolher que câmera vai usar. Eu tenho uma luz direcional, eu tenho um material e eu tenho aqui um objeto que eu vou ler a partir de um arquivo. Então a ideia é que ao invés de eu criar meu objeto usando esferas, cilindros, cones, formas primitivas, eu posso ler objetos que eu criei com outras ferramentas. Bom, então essa era a ideia da gente criar uma abstração, né, da computação gráfica baixo nível que o OpenGL nos dá. Bom, então vamos agora falar um pouquinho sobre as game engines, né, que a gente tanto fala e assim tem gente que não sabe o que é uma game engine, né, e é completamente
é normal que não saiba, né? Então, o que que é uma game engine na verdade? Eu posso dizer que no primeiro nível, uma game engine é um programa de computador que me permite criar uma árvore que representa a minha cena, então, tal como a gente viu há pouco, e permite, é, e, e uma vez que eu criei, permite com que gerencie outras coisas, né? Então, é, basicamente, ele vai executar, ele vai percorrer aquela árvore toda e vai desenhar os objetos que fazem parte da minha cena. Então, a gente diz que uma Game Engine é uma SDK, né, que oferece um nível de abstração, onde o usuário não precisa mais programar em baixo nível. Né? A própria Game Engine vai fazer a parte de renderização, né, de pintar desenhar e pintar meus modelos. Ela permite com que a gente faça reuso de código facilmente e oferece uma porção de outras ferramentas. Então, quando eu desenvolvo para usando uma game engine, eu estou basicamente compondo a o meu grafo de cena, né? Onde eu tenho ali nós que vão permitir fazer interação, que vão permitir fazer renderização diferente, trocar posição de câmera, né? Mas eu estou programando para aquela game engine. E aí, uma das coisas muito legais de trabalhar com Game Engines é que ela me dá um nível de abstração. Eu programando para ela, eu posso depois executar em plataformas diferentes, né? Então, existe uma camada de abstração aí, onde é a Game Engine que vai tratar do sistema de arquivos, que vai criar threads, que vai fazer renderização, que vai gerenciar a janela, né? Então, eu faço isso tudo numa única linguagem e a Game Engine depois gera código para as diferentes plataformas. Então, o mesmo código que eu construí numa Game Engine pode executar no Windows, pode executar na Apple, pode executar em Linux, pode executar no Nintendo, Nintendo DS, PlayStation, Wii, Portable PlayStation Portable, né? No Xbox, enfim, na web, né? Então, tendo feito o código usando uma engine, depois eu consigo executar ele em diferentes plataformas, o que é extremamente prático. Em termos de rendering também, as game engines elas nos permitem é, criar cenas extremamente complexas, né? Porque elas gerenciam toda a parte de renderização de uma forma muito eficiente. Então, as game engines já têm implementado nela algoritmos de culling, né, para cenas específicas. Então, eu consigo fazer aquele recorte para só renderizar o que realmente importa. Elas me oferecem já vários materiais prontos, né? Aparências prontas que depois eu só consigo plugar nos meus objetos. Elas fazem a geração de sombras de maneira automática também. Geram sistemas de partículas para criar coisas como nuvem, fumaça, chuva, fogos de artifício. Então, assim, essa cena que a gente está vendo aqui é uma cena do jogo Crysis, que é um jogo de 2007, então isso aí faz muito tempo já, né, um jogo antigo. Mas se a gente olhar, a gente vai ver que ela tá super boa. Então, assim, ao trabalhar com game engines, a gente consegue gerar cenários super realistas, mesmo com conhecimento de computação gráfica muito baixo. Como eu tinha mencionado, outra coisa que as game engines nos oferecem é o reuso de código, né? Então, usar uma implementação de grafo de cena, como aqueles que a gente viu, entendeu ali mais atrás. Então, assim, essa é a base da Game Engine, né? Ela também permite carregar modelos, então eu posso usar um editor de modelos, aí eu crio os meus objetos, crio animações e aí carrego dentro da minha Game Engine, né? Ela ainda oferece outras bibliotecas, né, para eu poder ler arquivos zip, carregar imagens em vários formatos, BMP, PNG, JPEG, né. As game engines também permitem fazer a gerência de memória da máquina de uma forma bem eficiente, bem como oferecem ferramentas auxiliares, né. Então, tem ideias aí onde eu consigo
programar pedaços. Então, eu consigo fazer um jogo completamente, de forma completamente interativa, né? As game engines me oferecem editores, né? Editores de cenário, editores de animação, editores de materiais, né? Então aqui a gente vê uma cena gerada numa game engine, né? Essa aqui é a Unity 3D. Esse é o editor de cena. Aqui embaixo a gente tem materiais, né? Então, Dark Gray, um emissor de luz. Esse aqui é vidro. Então, tem um azul. Então, vários materiais diferentes, né? Bom, quando a gente olha para essa interface, a primeira coisa que a gente pensa assim, nossa, que interface complicada. E de fato ela é, né? Então, interface cheia de coisas e tem uma porção, é muita informação aqui, né? E aí, mas se a gente for olhar com cuidado, a gente acaba reconhecendo coisas das quais eu tinha falado lá anteriormente, né, no grafo de cena. Então, vê, esse cenário aqui, que se chama Protoland, alguém criou, né? Ele é formado por prédios, tá? Então, buildings, que a gente está enxergando aqui, é um nó na minha árvore. E como filhos desse nó, eu tenho todos esses outros nós aqui. O prédio A, o prédio B, o prédio C, as pontes, uma torre, uma antena, e assim vai. Depois dos prédios, eu tenho ainda outras informações. Tenho os exteriores, né? Eu tenho um cubo, eu tenho uma câmera, eu tenho uma luz direcional. Cada uma dessas coisas pode ser editada. Então, quando a gente cria no elemento aqui do meu grafo de cena, que a gente vai criando o grafo de cena, eu depois tenho que parametrizar tudo. E aí, nesse outro lado direito aqui, né, a gente consegue enxergar. Olha lá a matriz de transformação que a gente tinha falado antes. Se chama Transform. Eu posso aqui entrar com valores para ela. Eu também posso clicar no objeto aqui e arrastar de um lado para o outro e ele vai mexendo, né? Quando eu mexo o objeto, ele está, na verdade, encontrando outras posições X, Y e Z. Então, a minha matriz de transformação tem posição, tem rotação, tem escala. Aqui eu tenho edição dos materiais, né? Enfim. Bom, então essa é a ideia de um grafo de cena, né? E, portanto, de uma game engine. Então, basicamente, é uma ferramenta super poderosa que me permite desenvolver jogos, criar cenas 3D e depois interações com essas cenas e animações nessas cenas, né? Sem precisar saber programar. Bom, e aí existe uma infinidade de game engines, né? Então aqui a gente tem uma lista que nunca está atualizada, né? Então, de vez em quando, eu vou ali no Google e peço a lista de game engines e o Google me dá essa lista, né? Então, tem um monte, dá para ver um montão aí, né? Unity, Game Maker, Godot, GDevelop, Solar 2D, Irlish, né? Um montão. E aí, há o Panda 3D, que é bem conhecida também. E aí, ao olhar para isso, talvez aí vocês talvez pensem, nossa, quantas? Como é que eu vou saber qual é que eu vou usar? Bom, aí a gente vai conversando com as pessoas, né? Então, cada um é livre para usar a que quiser. Eu recomendo sempre usar a Unity, né? Por que a Unity? Então, a Unity é hoje a engine mais conhecida, né, de todas. Eu consigo criar jogos 3D e consigo criar jogos 2D. Ela é gratuita, tá? A menos que eu queira vender os meus jogos, eu posso criar jogos e distribuir à vontade, né? Ah, muito poderosa e tem uma comunidade enorme de pessoas que usa Unity. Então a gente encontra muitos tutoriais na internet, a gente encontra muitos modelos que eu posso carregar na Unity, que encontro jogos livres que eu posso carregar. Então ela acaba sendo a escolha natural, né, da maioria das pessoas. Claro, vai sempre aparecer alguém dizendo: ah, não, mas eu não quero usar Unity porque a Unity é comercial. Eu vou usar Godot porque a Godot é código aberto. Ou eu vou usar Unity porque é código aberto. Ou eu vou usar Solar 2D porque ela é boa para 2D. E eu, sinceramente, respeito todas as opções e gosto que as pessoas
não façam todas do mesmo jeito, né? Porque isso ajuda a indústria a se desenvolver, o fato da gente ter concorrência, né? Não ter concorrência é sempre uma péssima ideia. Bom, então aqui tem uma página cheia de engines, tem outra página cheia de engines, né? Então, para falar de algumas, a gente tem o Blender, né? Então, o Blender é uma engine que é ótima para a gente criar objetos, para modelar objetos, para criar animações. Eu posso criar os meus objetos e os meus personagens no Blender e importar na Unity depois. Isso é o que a maioria das pessoas fazem, né? A Ogre, que também é de código aberto. Enfim, que a gente tem mais um conjunto, né? Bom, então, assim, essa é a teoria por trás de tudo, né? Agora, a ideia é que a gente, conhecendo essa parte teórica de base, a ideia é que a gente vá brincar agora e tentar programar jogos, né? E aí a gente tem, como eu tinha mencionado, diversas engines, a gente mostrou aqui várias delas, né? Não faz sentido a gente explorar uma por uma. Como eu disse, a Unity acaba sendo a primeira, vamos dizer, opção, né, para quem quer começar. Acho que sempre é interessante. Ela é extremamente fácil, né, tem um monte de criança que programa usando a Unity, extremamente poderosa. Então, quer dizer, a gente consegue fazer jogos bem legais sem desenvolver uma linha de código sequer, né? Mas se a gente quiser fazer coisas diferentes, a gente pode, porque eu posso usar, fazer o desenvolvimento de scripts e com isso né, estender a- até o infinito aí o meu, assim, exercitar a minha criatividade e criar jogos diferentes. Bom, então eu termino aqui convidando todo mundo para ir experimentar, né? Então, experimentar alguma engine, seguir um tutorial e fazer o seu primeiro jogo para aqueles que ainda não fizeram. Obrigada pela atenção.